Descrição técnica do código de problema OBDII, eficiência do catalisador aquecido abaixo do limite, banco 1. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDII, Dodge, Ram, Ford, GMC, Chevrolet, VW, Audi, Toyota, etc. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo. Se o seu veículo equipado com OBDII tiver armazenado um código P0423, isso significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou um problema com a eficiência do conversor catalítico do banco de motores 1. O banco 1 indica que ocorreu um mau funcionamento no banco do motor que contém o cilindro número 1. O conversor catalítico é usado para reduzir as emissões de escape produzidas por motores a diesel e gasolina. Seu principal componente é um bloco de filtração, composto de fibras cerâmicas entrelaçadas com platina e outros metais preciosos, fechadas em uma carcaça de aço em linha e posicionadas no sistema de escape. Partículas de óxido de nitrogênio parêntese que abre N2O parêntese que fecha, monóxido de carbono e hidrocarbonetos não queimados são reduzidos a íons inofensivos de nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono e água no interior do conversor catalítico. A redução de emissão é realizada usando o bloco de filtragem denso combinado com o calor extremo dos gases de escape do motor. As temperaturas no interior do conversor catalítico devem atingir pelo menos 800 graus Fahrenheit para reduzir efetivamente os níveis de emissão. Os sinais dos sensores de oxigênio amontante e ajusante O2 são usados pelo PCM para monitorar a eficiência do conversor catalítico. Os gases de escape são empurrados através do coletor para dentro do tubo de escape, sobre o sensor de O2 amontante e através do conversor catalítico. Depois de passarem pelo conversor catalítico, fluem através do sensor de O2 ajusante. Se os sinais do sensor de O2 amontante e ajusante refletirem uma concentração de oxigênio de exaustão muito semelhante, um código P0423 será armazenado e uma lâmpada indicadora de mau funcionamento 1000 poderá acender. Outros códigos de problemas de eficiência do catalisador do banco 1 incluem P0420, P0421, P0422, P0424, P0425, P0426, P0427, P0428 e P0429. Gravidade e sintomas do código. Um código armazenado P0423 pode indicar que o sistema de fornecimento de combustível não está funcionando corretamente, deve ser tratado como grave. Os sintomas deste código podem incluir diminuição da eficiência do combustível, falta de desempenho geral do motor. Outros códigos de problemas relacionados ao diagnóstico: iluminação por 1000, lâmpada indicadora de mau funcionamento. Causas. As causas potenciais para a definição desse código são: conversor catalítico ruim, ignorância, S de ignição, erro de ignição, S1 fluxo de ar com defeito ou sensor de pressão de ar do coletor sensor, S defeituoso de O2, fiação ou conectores queimados, quebrados ou desconectados, fuga de exaustão do motor anterior ao gato. Procedimentos de diagnóstico e reparo: um scanner de diagnóstico, um voltímetro digital, TVOM, e uma fonte confiável de informações do veículo, como ou data DIY. Será necessário para diagnosticar um código P0423, quaisquer códigos de falha de ignição, códigos do sensor de posição do acelerador, códigos da pressão do coletor ou códigos do sensor de fluxo de massa devem ser tratados antes de tentar diagnosticar um código armazenado P0423. O mecanismo também deve estar funcionando com eficiência antes de diagnosticar um P0423. Normalmente, eu começava com uma inspeção visual dos chicotes elétricos e conectores do sistema. Eu focaria nos chicotes de fios que são roteados perto de tubos e coletores de escape quentes, bem como naqueles que são roteados perto de objetos pontiagudos como bordas de escape. Eu continuaria conectando o scanner à porta de diagnóstico do veículo e recuperando todos os códigos de problemas e congelando os dados do quadro. Gosto de escrever essas informações, pois pode ser útil se isso for um código intermitente. Códigos intermitentes podem ser muito mais difíceis de diagnosticar. Em seguida, eu limpava os códigos e testava o veículo. Se o P0423 for redefinido imediatamente, eu daria partida no motor e
me permitiria que atingisse a temperatura operacional normal. Eu o deixava ocioso com a transmissão em ponto morto ou parque, e usava o fluxo de dados do scanner para observar os dados de entrada do sensor de O2, reduzir o fluxo de dados para incluir apenas dados pertinentes, produzirá uma amostra de dados mais precisa. Consulte também quais são as guarnições de combustível se o motor estiver funcionando com eficiência. O sensor de O2 a montante alternará regularmente de 1 mV 0,100 V a 9 mV 0,900 V, e os dados a jusante do sensor deverão atingir line e se estabelecer lá. Depois que o PCM entrar em operação de circuito fechado e os sinais do sensor de O2 a montante e a jusante forem muito semelhantes, após o PCM ter atingido a operação em circuito fechado, suspeite de um conversor catalítico com defeito, consulte a fonte de informações do veículo para obter as especificações recomendadas e use o DVOM para verificar a resistência do sensor de O2 em questão. Desconecte todos os conectores elétricos do controlador relacionado antes de tentar testar a resistência do circuito do sistema com o DVOM. Notas adicionais de diagnóstico: a presença de um P0423 armazenado não condena automaticamente a falha do sensor de O2 do conversor catalítico. É mais comum do que a falha do conversor catalítico. Os conversores catalíticos remanufaturados são muito menos confiáveis do que os novos conversores de substituição.